Olá pessoal, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente está aqui, eu, Rafael, a doutora Irina. A tudo gente bem? vai conversar sobre transplante renal. É um tema bastante bacana porque todo mundo gosta, todo mundo acha interessante essa questão do transplante, como que funciona, quem que pode receber um rim, quem que não pode, como que faz para doar. E a nossa ideia hoje é conversar bastante sobre isso, tirar a dúvida de todo mundo, e que a gente possa, todos nós, crescermos aí em conhecimento e a gente tentar praticar mais essa coisa tão bonita que é a doação de órgãos. Isso. É, Nós vamos... A gente se reuniu, né? O Rafael é urologista, eu sou nefrologista, acho que vocês já nos conhecem. E nós vamos tentar conversar, vocês vão mandando as perguntas que vocês tiverem. E aí no final a gente vai falar algumas coisas. Aí o que vocês quiserem perguntando, vocês escrevem e tal, e a gente vai responder. A gente vai mandando ver no finalzinho, responde tudo. Tá bom. Participem bastante. Às vezes alguém já tem algum parente, algum amigo que já passou por transplante, ou já está em fila esperando o transplante, ou faz hemodiálise. Ia ser bem legal se você pudesse compartilhar essa experiência com a gente, compartilhar com todo mundo, para a gente conhecer também, enfim, todos saberem como que é a rotina, como que é a vida de alguém que passa por esse problema que é tão comum, né? Que é essa doença renal. E é angustiante a espera, e é angustiante estar em diálise ou em tratamento conservador, e a gente sabe que é bem difícil, né? Então, até eu queria começar falando, sobre o quanto é difícil, e isso, como a gente está falando da espera, e o quanto é prevalente, Então, o que tem acontecido? A população vem envelhecendo e vem cada vez mais aumentando a prevalência e a importância da doença renal crônica no Brasil. Então, com o aumento dos diabéticos, dos hipertensos, vem cada vez se tornando mais comum a doença renal crônica. E com a melhoria da saúde pública, e não também só não da saúde pública, mas com a melhoria do acesso da saúde, acabou que os pacientes sobrevivem a muitos eventos cardiovasculares e acabam todos evoluindo para disfunção renal. Então, assim, muitos pacientes que têm infarto, AVC, acabam evoluindo para insuficiência renal, porque, então, muitos idosos, hoje em dia, a sala de diálise tem muitos idosos. Sim. E muitas neoplasias também, por conta de drogas nefrotóxicas, também acabam tendo muitos pacientes com neoplasia na sala de diálise. Então, a gente tem cada vez mais doentes que estão entrando em diálise que, há 15, 20 anos atrás não entravam. Tinha tanto, né? E acabam tendo acesso. Então, a gente tem muito doente em diálise hoje e também tem muito mais acesso à medicação, às drogas e muito mais disponibilidade até para fazer um transplante eventualmente. E tem alguma doença assim que seja bem frequente ou que leve mais a um quadro de insuficiência renal? Que seja corriqueira, assim, a gente sabe que diabetes e hipertensão, que são doenças, assim, ultra frequentes, acho que todo pai, vô da gente, assim, sofre de algum desses problemas, sim. Pode levar, né? Tanto a hipertensão, a hipertensão mal controlada é uma das causas mais importantes. A hipertensão é a somatória daquela doença que a gente chama de síndrome plurimetabólica, que hoje em dia é muito frequente, que é a mistura da hipertensão, o quadro diabético, associada a síndrome, ao ácido úrico alto, isso tudo junto pode levar à insuficiência renal. Sim. Outra causa muito importante, que cada vez eu tenho visto mais, é o uso do anti-inflamatório. Então, assim, pacientes idosos que abusam do anti-inflamatório. Aquela dor nas costas lá que o vô tem, que toma mesolida todo dia. Exatamente, isso é muito comum. Além dos pacientes jovens que têm glomerulopatias e que também podem evoluir. Então, mas assim, eu acho que o grosso mesmo são os pacientes hipertensos, mal controlados e os diabéticos. E os diabéticos, é verdade. E tem sempre os doentes jovens, tem as doenças renais policísticas e algumas doenças familiares, tal, mas assim, então por isso que a prevalência acabou sendo, com essa faixa da população mais envelhecida, acabou aparecendo mais,
Porque são doenças que vêm com a maturidade, né? Tipo a hipertensão, diabetes. Tem um outro grupo de doenças assim que é menos frequente, mas que também pode levar à insuficiência renal, que são as doenças congênitas aí de má formação do trato urinário. Do tipo válvula de uretra posterior, do tipo refluxo vésico-ureteral, que acaba revelando a infecções urinárias de repetição, vão machucando o rim, e isso ao longo do tempo, se não for tratado, pode fazer com que o rim perca a função. Enfim, também é uma parcela menor, lógico, igual a doutora Irina falou, a diabetes, a hipertensão os grandes doenças assim que fazem mal para o rim, mas existem outras também, um pouco menos frequentes, mas que a gente tem que lembrar. Bacana. E uma dúvida que acho que muitos pacientes perguntam para mim, doutora Irina, é assim, todo mundo que tem algum problema de rim, que tem insuficiência renal, precisa fazer hemodiálise ou a gente consegue controlar assim, a evolução dessa doença com medicação ou com algum tipo de mudança no estilo de vida? Como que funciona isso? Então, assim, existem graus, né, de insuficiência renal e que a gente vai seguindo. Então, assim, existem estágios em que a gente vai fazer um tratamento conservador, que a gente chama assim, até um estágio em que realmente não há mais possibilidade de se manter paciente fora da diálise. Então, vai até esse grau que a gente chama de doença renal crônica, grau 5, é que é considerado o limite em que não há possibilidade mais. Mas até lá a gente faz esse tratamento conservador, em que a gente usa antihipertensivos, diuréticos, medicações para anemia, para controle da doença óssea, em que a gente vai conseguindo fazer algum controle e que a gente vai mantendo o doente fora da diálise. O problema é que tudo isso é relacionado à prevenção. Entendi. E o que acontece? O rim, se você não tiver um acompanhamento dessas doenças, diabetes, pressão alta, o paciente vai, mede pressão, faz exame de sangue, faz exame de urina anualmente, muitas vezes ele é pego desprevenido, porque são doenças silenciosas e assintomáticas. Então, se ele não tiver assim, muito atento com a sua saúde, tiver muito atento que ele tem algum edema, ou que ele ficou um pouco mais hipertenso, quando ele se descobre, ele já se descobre renal crônico. Entendi. Então ele começa, eu fiquei anêmico, então eu estou muito sintomático, começa a ficar nauseado, vomitando, vai ao pronto-socorro e já descobre que vai fazer hemodiálise na hora. Exatamente. Já tive alguns pacientes assim que mesmo. se descobrem assim. Então, por isso que muitas vezes é uma descoberta muito tardia. Entendi. Né? Isso é a importância da prevenção, né? De fazer ir ao médico regularmente, fazer os exames de rotina. É a melhor forma de prevenir aí um probleminha no seu rim. Isso. Bacana. Então acho que é para tranquilizar muitas pessoas. Nem todo mundo que tem problema de rim precisa fazer hemodiálise, precisa de transplante renal e tudo mais. Lógico que vai precisar de um cuidado assim, acompanhar bem direitinho com o nefrologista. Tomar os remédios direitinho, a gente consegue retardar e eventualmente a pessoa vive até o fim da vida sem precisar fazer hemodiálise. Sim. Se tomar um cuidado bem direitinho e cuidar bem da saúde. Legal. Agora, doutora Irina, assim, tem aqueles pacientes que evoluem para insuficiência renal grau 5, que vão fazer hemodiálise, e a gente sabe que uma das formas de tratar nessa situação, de mudar a vida da pessoa, é o transplante de rim. Sim. E como que funciona? Tem dois tipos, né? Eu sei que tem aquele paciente que pode receber o doador de um parente,